Meu nobre irmão e amigo, ministro do Evangelho, pastor Damião Cambuim, João Pessoa, Paraíba. Eu te agradeço, companheiro, as suas palavras de incentivo. São pessoas como você que todos os dias entram em contato comigo nos grupos que eu faço parte, no particular, assim como você está procedendo aqui, e me incentiva a continuar falando do Evangelho. E quando eu escutei aqui o teu áudio, nesse momento, companheiro de missão, eu me lembrei por que Billy Graham, ele pregou tantas vezes, mais de 350 vezes, João capítulo 3, e o versículo de número 16. E eu me lembro que uma vez eu estava ainda morando em João Pessoa e ele fez um trabalho de evangelização onde atingia mais de 100 países com telões dentro dos presídios e nos grandes centros urbanos, nas principais praças, porque Billy Graham, ele tinha uma fundação muito forte, ele arrecadava recursos particulares e também nessa sua fundação entrava recursos públicos, de forma que ele tinha uma estrutura gigantesca. E aí eu me lembrei, ouvindo aqui o teu áudio, companheiro, pastor Cambuim, e eu me lembrando aqui dessa passagem bíblica. Vou ler aqui, você conhece, João capítulo de número 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é o Evangelho em miniatura e fala exatamente sobre o amor de Deus pela humanidade, a doação do seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê no seu poderoso nome, no nome de Cristo Jesus, a salvação através da fé. Em quem? No Senhor Jesus. Eu analiso aqui a salvação através da nossa fé. A salvação, diferente do que acontecia no Velho Testamento, na antiga aliança de Deus com a humanidade, pastor Damião Cambuim, diferente. Essa salvação aqui pela fé. No caso de Moisés, Deus e Israel, houve um pacto, houve uma aliança, houve um acordo, houve um tratado, e era pela obediência às leis de Deus, aos estatutos de Deus, aos juízos de Deus. Enfim, era ali, dependia da obediência dos judeus para granjear a amizade do Senhor, a graça de Deus, a misericórdia, a bondade. E não falava-se no período de Moisés sobre a vida eterna. Mas essa salvação pela fé em Cristo é a nova aliança, é o novo contato, pastor Cambuim. Eu acho lindo o Evangelho, eu estou aqui me arrepiando em falar deste assunto, porque me toca profundamente essa boa aliança e relacionamento de Deus conosco através de seu Filho Jesus, em que nós entramos apenas pela fé. Deus não exige nada, não exige o sacrifício de animais, não exige dinheiro, recursos financeiros, não exige sacrifícios humanos de pessoas que faziam de tudo para, de alguma forma, agradar a Deus com o sacrifício, a meritocracia da lei de Moisés, a meritocracia. Hoje a fé, o homem entra nessa aliança, né? Você veja o seguinte, é pela fé da nossa parte e da parte de Deus e da parte de Cristo, a graça divina. Todos nós conhecemos aquela parte de Efésios, capítulo de número 2, do versículo
9, 10 e 11, que fala justamente a salvação pela graça, da parte de Deus, de cima para baixo é a graça, né? E também esse texto fala a respeito da vida eterna como sendo o resultado da nossa fé na obra redentora de Cristo Jesus. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo amado, né? Aquele que tinha uma aproximação maior, mais achegada do Senhor Jesus, provavelmente entre o ano 90 e 100 depois de Cristo. E o Evangelho de João, ele foi escrito para os cristãos e também para os não cristãos, com o objetivo de apresentar Jesus como Filho de Deus e também e principalmente o Salvador do mundo. O Evangelho de João foi escrito em um contexto de perseguição e rejeição dos cristãos pela comunidade judaica. Era uma guerra terrível naquela época e a gente sabe que entrou em jogo ali uma questão muito séria, pastor Damião Cambuim, que era a antiga aliança e a nova aliança. Uma guerra entre o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo já perpetrado e enraizado na cultura judaica e o cristianismo no seu nascedouro, através de Cristo Jesus. Estava começando, né? Quando essas palavras foram ditas, foram escritas pelo evangelista João, e a gente percebe que essa guerra era para destruir a nova religião fundada por Cristo Jesus, o Filho de Deus. E o Cristo é uma coisa extraordinária. Eu fico pensando na obra perfeita do Senhor Jesus. Ontem à noite, pastor Damião Cambuim, eu pregando aqui na igreja e falando que em 3 anos e meio o Senhor Jesus falou e fez tantas coisas que ali no capítulo 21 do Evangelho de João ele fala que nem no mundo inteiro se caberia tantos livros se escrevessem tudo o que Jesus falou e realizou. Coisa mais linda do Evangelho, com tanta simplicidade. Não há mistério no Evangelho. Não há mistério. Há apenas aceitação da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho. Esse mesmo Evangelho de João é um dos 4 evangelhos canônicos e faz parte da nova aliança de Deus com a humanidade. Eu discordo em pontos frágeis do que se pratica hoje nas denominações, nas ditas igrejas cristãs, pastor Cambuim, essa questão do judaísmo e o cristianismo, sabe? O Novo Testamento, ele é a constituição da igreja espiritual de Cristo. Eu tenho uma compreensão enorme do que significa o momento de transição que houve do judaísmo para o cristianismo. Eu bato nessa tecla nas igrejas onde eu prego, nos meus canais das redes sociais, falando que hoje o que deve prevalecer, não vamos rejeitar o Velho Testamento de forma alguma. Defendo a Bíblia como nós aceitamos ela como regra de fé e prática cristã, toda a Bíblia. Agora, não tem quem cumpra a lei de Moisés, não tem quem cumpra, porque lá era uma exigência diferente. No judaísmo era obediência, obedecer. No cristianismo, diferente, é a fé da nossa parte e da parte de Deus, a graça de Deus, a graça de Cristo. E a carta de Paulo aos Romanos fala sobre justamente essa parte.
A sociedade daquela época era dominada pelo Império Romano e os judeus estavam sob o jugo da opressão romana. Então, as próprias autoridades, pastor Cambuim, exigiam das autoridades religiosas de Israel que matassem, perseguissem os cristãos para aniquilar o cristianismo. Foi uma batalha terrível. No próprio ministério de Cristo, começando por João Batista, e quando Cristo cumpriu a sua missão, que partiu, né? Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, ele subiu à sua ascensão. Então começou uma guerra ideológica religiosa entre o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo nos seus começos, nos seus primeiros passos, mas homens turbinados de fé, de confiança, de esperança em um novo tempo de salvação pela graça de Deus. Tem palavras neste versículo que me chamam muita atenção, quando diz assim: Deus amou. Isso indica o infinito amor de Deus pela humanidade. Um amor que não tem igual, de tal maneira, não tem igual. Aí amou o quê? O mundo. O que significa o mundo? A humanidade. Todo o planeta Terra, das pessoas. Não é a terra, não é o lajeiro, não é a madeira. São pessoas. E quando o texto fala filho unigênito, é porque destaca a singularidade de Jesus como o único filho em essência do Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhos de Deus por doação, por adoção. Não é assim? É isso que Paulo fala na carta aos Romanos. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas é através de Cristo unigênito que nós fazemos parte hoje da família de Deus. Esse texto é uma declaração do amor de Deus e da sua ação para salvar toda a humanidade. O texto, ele é lindo, significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu de presente, o melhor presente, o seu unigênito Filho, para simplesmente salvar quem estava absolutamente perdido. Nós temos na Bíblia a confirmação de outros textos que falam sobre esse mesmo assunto, que é Romanos capítulo 5, versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. E o texto, ele nos fornece um conhecimento da Bíblia e é como se fosse, digamos que o Evangelho em miniatura. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é para todo o sempre. O amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus é imutável. Devemos também corresponder esse amor. Quando é que nós correspondemos este amor de Deus? É quando aceitamos este amor que é Cristo personificado, a pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Salvador. E não devemos também ser egoístas, nós que conhecemos esse evangelho, pastor Damião Cambuim. Desde novo convertido, o meu grande desejo, companheiro, de missão, companheiro, nas aflições de Cristo Jesus, como fala João ali no capítulo 1 de Apocalipse. Nós somos companheiros de uma mesma missão, né? Que é passar para as demais pessoas justamente este amor de Deus, que é a coisa mais linda. Eu conheço muitas pessoas, pastor Damião Cambuim, que conhecem, têm um conhecimento bíblico extraordinário, mas ele guarda para si próprio. Eu, desde novo convertido, que a minha consciência
foi exatamente o contrário, foi repassar o meu conhecimento bíblico um pouquinho, como agricultor, pecuarista aqui do sertão, né, da zona rural, um pouquinho, mas repassar isso para todos os meus contatos, e desde 2011 aqui no sertão, que nós vemos trabalhando em semear, fazer uma semeadura do Evangelho de Cristo, mostrando justamente o amor de Deus pela humanidade, por nós, miseráveis pecadores, Ele derramando esse amor. E aprendemos deste texto que ele apresenta a coisa mais importante nessa nova aliança de Deus com a humanidade por meio de Cristo Jesus, que é o amor de Deus em fazer uma doação. Ele doou, é um presente, mas ele doou esse presente, o seu unigênito Filho, para salvar todo aquele que humildemente reconhece que é um miserável pecador e precisa aceitar a Cristo como seu Salvador. Outros versículos que citaríamos aqui, já falamos a respeito deles. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores miseráveis. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Ele enviou ao mundo seu Filho unigênito para que por Ele vivamos. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Tem uma mensagem mais linda do que essa? Outro texto aqui, outro versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus não pecou, não errou, não falhou, mas Ele se fez pecado por nós, assumiu toda a nossa culpa, ficou no banco do réu, onde os juízes romanos, onde os juízes da elite religiosa de Israel o colocaram no banco do réu, e o banco foi uma cruz, e o banco foi essa cadeira de réu, foi todo o sofrimento que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, teve que enfrentar para nos salvar. Linda palavra da parte de Deus, este versículo nos traz, e eu concluo dizendo: o amor de Deus é a base da salvação e da vida eterna. Devemos amar a Deus e aceitar o seu amor por nós, e da mesma maneira compartilhar deste amor com o nosso semelhante, com o nosso próximo, justamente praticando o segundo mandamento da lei de Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Homem de Deus, ministro do Evangelho, companheiro da missão, eu te agradeço por essa oportunidade, porque foi inspirado nas tuas palavras que eu me deparei com este versículo bíblico e trazer esse comentário. Agora, me ajude aí. Como diz o Datena, me ajude aí. Repassa esse comentário, essa mensagem bíblica com os teus contatos, amigos, familiares, com os contatos aí da tua agenda telefônica, do teu celular. Vamos juntos fazer a semeadura do Evangelho poderoso de Cristo Jesus.